assunto no Agricultura BR agora é pecuária de corte. Vamos falar a respeito de boi magro, bezerro. Nós já estamos observando altas que vão sendo registradas em nossos leilões, também nas negociações dos pecuaristas. E vamos falar também de boi gordo. E é com este assunto que eu começo para essa conversa, essa entrevista com Iberville Neto, que participa conosco ao vivo pela internet. Iberville, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do boi. Nós temos observado essas altas para a arroba do boi essa semana, final da última semana, e essa semana começaram também com um cenário de elevações em algumas praças brasileiras. Aqui a Praça de Campo Grande chegou a ter registro de R$ 240 por arroba, mostrando que está faltando gado para abate. É o momento, falta gado para abate, as escalas realmente reduziram nessas praças e tem esse reflexo. Como é que você avalia este momento, tendo em vista que em setembro a gente deve ter entrada com maior volume ou melhor volume de gado de confinamento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É um prazer, Fabiano. Contem com a gente. Fabiano, eu acho que o que a gente tem de leitura sobre o momento? É um momento que deu uma andada novamente no mercado. No mercado ele veio firme e aí tinha dado uma acalmada, não tinha perdido força, mas tinha acalmado. E agora ele está ganhando um pouco de tração novamente nesses últimos dias, como você bem ponderou. E na nossa leitura, o período mais perigoso, sempre de olho na oferta, também como a sua ponderação aí foi bem feita, concordo plenamente, mas do lado da demanda, a gente já está saindo daquele período de demanda mais fraca de segunda quinzena. A gente está, claro que quando a gente olha aqui é dia 22 ainda, pode parecer que eu tô adiantando um pouco o calendário, mas na próxima semana já é uma semana que o frigorífico está comprando gado, está batendo para jogar essa carne no varejo na semana seguinte, que é a semana de pagamento de salários. Então, a última semana do mês, principalmente no início da cadeia, ali para o boi gordo, ela já é uma semana que costuma ser de maior demanda, de frigorífico mais ativo nas compras, ainda mais em um cenário de escalas curtas como temos observado atualmente. Aí a grande questão na nossa visão é justamente acompanhar como que essa oferta de gado vai chegar nas próximas semanas e nos próximos meses, porque tem gado de confinamento para chegar. Mas aí eu faria mais uma colocação que quando a gente pega o relatório do IMEA, e eles soltaram um relatório acho que na semana passada, se não me engano, e a distribuição dessa oferta de gado confinado, segundo a pesquisa deles, ela indica que em julho o volume de gado confinado equivaleria ali em Mato Grosso a 11,8% do volume anual. Aí agosto 12%, setembro 12,5% e outubro 12,7%. O que eu quero dizer? É que falando assim fica um pouco difícil de explicar, mas de junho para julho tem um salto na oferta de gado confinado e de julho até outubro tem um acréscimo, mas um acréscimo mais comedido. E onde que eu quero chegar? Nós já estamos em julho e agosto, pelo menos de acordo com os números do IMEA, com um nível de oferta de gado confinado sendo ofertado não muito diferente do que deve vir aí até outubro, considerando mês a mês. Então, vai aumentar a oferta, é esperado que aumente até outubro, usando referência aqui IMEA, depois novembro já diminui um pouco. Mas nós não estamos com uma expectativa de um aumento tão forte dessa oferta de gado confinado frente ao que já está sendo observado. A gente está com um nível vamos dizer, de oferta de confinamento elevado. A oferta, em geral, está elevada. A questão é que, frente ao nosso escoamento atual, recorde e consumo doméstico conseguindo absorver essa carne, esse confinamento ele não tem sido suficiente para pressionar. Essa é a nossa leitura. Resumindo, o confinamento ele já está saindo em volume, se a gente usar essa referência do IMEA aí. Iberville, eu vou até comentar daqui a pouco com você um tema que está ligado mais à indústria frigorífica, também balanços, mas uma das questões que a gente tem observado, quando a gente olha os números nacionais, e você falou muito bem, que nós vamos ter na próxima semana uma corrida, vai ter que colocar
né, mais produto disponível já na primeira semana, primeira quinzena do mês de setembro. Mas chama mais atenção neste momento, o fator indústria frigorífica exportadora tem esse faturamento que é recorde em dólares e quando a gente traz isso para reais é absurdamente recorde, né? Você tem uma rentabilidade, uma margem muito forte em relação ao que é apresentado pela indústria frigorífica mês a mês nos balanços de exportação. E aqui no Brasil a gente está tendo também, Iberville, um cenário no qual o boi está até tendo ali uma melhora nesses preços e teve agora esse recente, que a gente citou logo na primeira pergunta, na segunda quinzena do mês de agosto, o que não é tão comum assim. O que mais está pesando hoje na oferta de gado para abate? É a redução das fêmeas ou a redução geral mesmo de gado, inclusive gado nem tão pronto assim para ir para o abate, que acaba não indo por conta da dificuldade em terminar? Fabiano, a gente tem um cenário que, na comparação com 2023, a oferta de gado ela está maior. Então, estruturalmente, a gente está num ano de bastante oferta ainda. Só que nós temos alguns indícios de redução da oferta de fêmeas em nível nacional, Mato Grosso do Sul, Goiás, alguns estados com um movimento um pouco mais avançado. Quando a gente pega Mato Grosso, a gente está num certo platô aí de participação de fêmeas nos abates, se a gente considerar 12 meses. Eu diria que as fêmeas elas estão começando a serem retiradas da jogada, ainda no início de movimento. E claro, aqui eu estou fazendo essa comparação pensando em 12 meses acumulados para a gente tirar a sazonalidade, porque normalmente, segundo semestre, é de menor oferta de fêmeas. Mas um pouco dessa oferta de fêmeas, e uma parte importante é porque a nossa demanda para exportação está muito boa e a demanda doméstica tem feito a sua parte. Quando a gente fala, quando a gente fala dessa oferta restrita, é frente ao patamar de demanda que a gente tem observado, que é um patamar que está fazendo um belo de um serviço aí, tanto no mercado doméstico como no mercado externo, como você ponderou. Quando a gente pega, aí falando da margem da indústria, claro que essa margem, a gente sempre faz essa ponderação, porque o frigorífico, ele manda essa carne em uma data X, comprou o boi antes, existe um ruído aí nessa conta, mas dá uma ideia do que está acontecendo. E quando a gente pega a relação entre o preço da carne e a arroba, agora em julho, com 1 tonelada importada, o frigorífico conseguia comprar 106,6 arrobas de boi gordo. Se a gente pegar uma média desde 2020, para pegar uma pouco mais longa, essa relação é de 95 arrobas por tonelada, ou seja, são 10 arrobas a mais que o frigorífico comprar com cada tonelada que ele exporta frente à média. Então a gente está aqui em julho, só ficou atrás do resultado de junho, melhor, e fora isso foi o melhor resultado desde outubro do ano passado. Então a margem, aí uma associação de câmbio, uma associação de nossa arroba barata, internacionalmente a nossa arroba esticada para baixo, frente aos outros mercados, aos outros fornecedores globais. Então, realmente, eles têm, ou seja, indo mais carne, porque a oferta de gado tá maior do que no ano passado. O passado foi recorde, então é muito volume, com margens de comercialização interessantes, bem boas, né? Quando a gente, dependendo do ótica, mercado externo muito boas, mercado doméstico já estiveram um pouco melhor, mas não estão abaixo da média, estão melhores do que as médias também. Muito bem, Iberville. Iberville, eu vou fazer agora uma pergunta direcionada de indústria. Hoje os grupos de pecuaristas estão conversando muito sobre este tema, que é ligado ao balanço financeiro do JBS, que foi apresentado no segundo trimestre e que trouxe os dados do Brasil e dos Estados Unidos e que mostra a realidade em relação principalmente ao que a gente aqui no Canal do Boi considerou ser algo causado pela oferta. Quando a gente olha, por exemplo, aqui o EBITDA, que é o lucro que é obtido antes dos impostos, das tributações, das depreciações, entre outros fatores, o segundo trimestre do ano passado estava em 4,8% de alta e nesse veio para 7,6% de alta. Quando a gente olha aqui, só para reduzir alguns dos números, tem vários números apresentados, segundo trimestre nos Estados Unidos, alta de 1,4%
e agora no segundo trimestre 0,3% no EBITDA ajustado do JBS, Operação América do Norte e Operação Brasil. O que esses números podem, principalmente o peso que tem a operação norte-americana, pode representar em relação à operação aqui no Brasil, porque esse é um questionamento que o pecuarista tem se feito aí no Brasil inteiro por conta da apresentação desses dados. Bom, Fabiano, eu não esmiuço esses dados, mas em linhas gerais, o que a gente tem pensando em JBS? JBS tem uma participação muito pesada da sua operação, mas está numa fase de oferta mais curta, né? Uma fase de oferta curta em alta. Então, isso afeta resultado lá. Aqui, por citar o cenário, e aí eu não estou falando dos dados dele, que como eu disse, eu não olhei esse segundo trimestre com esse detalhamento para estar com ele na manga aqui. Mas o que a gente tem no Brasil? A gente tem margem para exportação, margem em mercado doméstico e a gente tem volume maior de abate. Então, isso gera vai na direção de resultado, pensando tanto no mercado externo como em mercado doméstico. Aí, quando a gente, com o mesmo período do ano passado, aí pensando números gerais, Brasil, o terceiro trimestre do ano passado, ele foi muito bom. Por quê? Porque o boi, naquela época, derreteu, pensando em mercado doméstico. Então, agosto, setembro. Então, esse terceiro trimestre deste ano, na comparação, talvez seja de margens um pouco mais justas, pensando em mercado doméstico. Agora, quando a gente faz externo, a gente segue aí com bons números. E as margens no mercado doméstico também não serão, na nossa visão, não serão o terceiro trimestre. Elas só não serão tão boas como as do ano passado, porque a mata estava lá embaixo, né? E outro ponto também, aí pensando nas outras proteínas, quando a gente pega a relação entre carne de frango exportada e milho, ou carne exportada e milho também, essas relações elas estão historicamente boas. Aqui, dando uma olhada aqui, a carne de aves exportada versus o quilo, e eu estou falando isso porque os frigoríficos têm as diversas proteínas, muitos deles. A gente está falando da melhor relação em julho, pelo menos dos últimos 4 anos. Então, isso aí beneficia BRF, que por sua vez influencia Marfrig e assim por diante, né? Quando a gente fala de carne suína, também tivemos agora em julho a melhor relação carne exportada versus milho. E, então, não só a arroba tabaco frigorífico que está exportando, como o milho também. Por que eu estou fazendo carne com milho, né? Porque nessas atividades aí a gente realmente de sistemas integrados. Na avicultura, praticamente 100%, e no caso da suinocultura ainda existem os independentes, mas a integração é muito relevante. Então dá para a gente fazer essa conta para ter uma ideia da situação da indústria, né? O maior peso da suinocultura e da aviculturação. Dentro da alimentação, o maior peso é o milho. Então dá uma ideia boa do que está acontecendo. Para encerrarmos, nós temos apenas um minuto. A gente tem observado nas cotações, aqui nos leilões do canal do boi, valorização para tanto bezerro quanto para gado magro. Qual que é a tendência hoje de mercado para essas categorias? A gente está com a situação de pastagens no Mato Grosso do Sul bem difícil, né? Isso é um ponto que vai, não contra, mas ajuda a segurar um pouquinho essa demanda. Fora isso, a gente tem uma expectativa de preços mais firmes. O cenário de gado esse ano está um pouco menor, a oferta de reposição um pouco menor do que nos últimos. E o cenário do boi gordo um pouco mais animado melhora a coragem de quem vai comprar, né? Aumenta a coragem aí do recriador e do invernista, apesar de ágios muitas vezes salgados. Então, na leitura, o mercado, momentos aí de alguma pressão de oferta, mas pensando em bezerro, isso já ficou para trás. Eu diria que estruturalmente a gente está falando de preços de firmes para subindo nos próximos meses aí, salvo aumentação mais pontual.